E a Rádio Justiça conversa agora com a doutora Ana Paula Lazareschi de Mesquita, ela que é advogada e integrante da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo, que vai falar conosco sobre os problemas no combate ao bullying no Brasil. Doutora, obrigado mais uma vez pela sua atenção com a Rádio Justiça. Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Muito obrigada por essa oportunidade de conversar sobre a problemática do bullying no Brasil. Bom, doutora, para a gente começar, em palestra que você concedeu no dia 7 de abril em São Paulo, no lançamento do livro Comentários à Lei do Bullying, Lei número 13.185 de 2015, você chegou a apresentar uns dados importantes a respeito do bullying e do cyberbullying no âmbito escolar. Você pode comentar rapidamente sobre os principais números? O que nós fizemos foi um levantamento, do próprio nosso, para saber como é que estava a situação do ajuizamento de ações em virtude de agressões presenciais ou virtuais. E obviamente que esses dados, eles não são registrados. Então a Secretaria de Segurança Pública, quando é feito um boletim de ocorrência, ele é feito como lesão corporal ou como injúria, calúnia, difamação ou ameaça. Então ela não tem dados sobre o fenômeno sociológico do bullying. E da mesma forma que o judiciário não o tem. Então nós fomos consultando, e contando com a lembrança, e com a boa vontade aqui dos magistrados do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, na verdade, onde nós levantamos uma estimativa de 4.000 processos aqui no Fórum João Mendes. Sim. Doutora, e com a análise desses dados, o que é possível perceber? Ainda há muita dificuldade no acesso e também na complexidade ao analisar esses processos que envolvem o bullying nos fóruns de justiça? Então, o que seria o ideal, até para que se tivesse uma estimativa ou uma estatística precisa sobre os dados, seria se o fenômeno bullying pudesse ser dimensionado da mesma forma o que ocorre em relação à Lei Maria da Penha. Então hoje, quando um magistrado julga um caso de agressão contra uma mulher, ele coloca isso no sistema e o CNJ tem um controle, os tribunais têm um controle, preciso dos casos hoje que são julgados em relação à agressão à mulher. E o ideal seria que isso também acontecesse quando ocorressem agressões que configurassem esse fenômeno sociológico bullying. Então essa falta de informações judiciais prejudica o combate ao bullying hoje aqui no país? Eu acredito que prejudica políticas públicas, porque com esses dados os governantes poderiam ter uma dimensão do problema e assim poderiam colocar Ministério da Tecnologia, Ministério da Saúde, da Educação, Desenvolvimento, justamente para quê? Para fazer a proteção de crianças e adolescentes. Quando você desconhece a dimensão do problema, sequer você sabe como começar a atuar. Então seria muito importante que esses dados estivessem atualizados e precisos para que as políticas públicas sejam eficazes. Doutora, agora a falta desses dados consolidados, desses dados específicos sobre o bullying, pode ser também por conta do medo de quem sofre desses atos, como crianças e adolescentes? Eu acredito que não. Hoje acho que os meios de comunicação estão deixando claros, está deixando bastante claro que o judiciário vai apreciar toda e qualquer forma de lesão ou ameaça de lesão a direito, E obviamente que existem também órgãos especializados na proteção da criança e do adolescente e que atuam de forma muito ativa, entre eles o Ministério Público. O que eu acredito é que realmente se nós conseguirmos a integração
de diversos poderes, dos 3 poderes e do Ministério Público, eu acredito que aí sim vamos conseguir fazer a completa proteção da criança e do adolescente nos termos do ECA. Doutora, agora vale a gente mencionar também que no início de 2016 entrou em vigor aquela lei que obriga as escolas e também clubes a combaterem o bullying, principalmente aí no ambiente escolar. Depois de mais de um ano, qual que é a sua visão sobre isso? Você viu alguma efetividade nessa legislação, ou algum erro, algo que poderia ser melhorado para combater a prática? Eu acredito que foi um primeiro passo importante que precisava ser dado, né? Perfeita a lei não é, mas precisava se começar de algum ponto. Então, acho que foi um começo de abertura de olhos, principalmente para as instituições de ensino, que já começaram a ter consciência da dimensão, né? Muitas delas ainda se apegavam à figura do bullying, presas ainda numa realidade dos anos 80 e 90, que não existem mais. Né? Essa geração já cresceu, já passou. Hoje a geração vive na comunidade, a atual geração de jovens, ela vive em redes sociais e em aplicativos de celulares. Então é por isso que as escolas precisam compreender, e muitas já estão compreendendo, que precisam implantar políticas claras e precisas de compliance escolar. Uhum. E só assim você vai conseguir não só fazer a inclusão digital, vai fazer educação digital, porque não adianta nada você jogar computadores, jogar celulares, abrir o Wi-Fi gratuito e não dar a devida instrução. Aí vai ser basicamente um elefante correndo numa loja de cristal. Sim. Crianças e adolescentes não têm ainda o desenvolvimento mental completo e já estão se utilizando de aparelhos de celulares de forma indevida. E a culpa não é deles, a culpa é de todos os adultos, e aí eu falo de pais, falo de educadores, falo dos representantes da população, que não estão dando as informações precisas e adequadas para que essas crianças sejam educadas e não se transformem em delinquentes digitais. Bom, doutora Ana Paula, só mais uma questão para a gente finalizar a nossa entrevista. Além do combate ao bullying pelas escolas por meio desses programas de conscientização que você acabou de falar, a prevenção ao bullying, principalmente ao cyberbullying, deve começar dentro de casa ali, por meio da educação pelos pais e até de uma aproximação dos pais com os filhos, justamente para que os pais saibam o que os filhos estão vendo na internet, o que eles estão passando? Em teoria, deveria começar em casa a educação digital. Só que nós temos um fato: os pais não sabem o que passar aos filhos. Então, quando eles dão um celular para o filho, eles dão o quê? Informações sobre a segurança do aparelho. Então, eles falam: não gasta muito crédito, cuidado que é caro, se cair no chão quebra. Ok, você deu todas as dicas de segurança do aparelho, você não deu absolutamente nenhuma informação ou nenhuma educação de como utilizar o aparelho, como utilizar a internet. Então, tendo em vista que hoje, com a nossa atuação aqui em mais de 50 escolas, o que nós vemos é que se os pais não possuem educação, como é que eles vão informar de algo que eles não sabem? Então, eu acredito que isso precisa sim ter uma política pública séria, bem como isso, e é por isso que existe a lei do bullying, porque a escola implementando este programa de educação, tá, contra as violências sistemáticas, você necessariamente envolve a família e traz informação para a família. Uma família hoje que sequer sabe, né, que um celular na mão de uma criança e de um adolescente pode ser mais nocivo do que uma arma de fogo. Então, nisso, a lei do bullying foi muito benéfica. Quando ela obriga a escola e obriga o clube a implantar este programa, que deve abranger professores, alunos,
família e comunidade, aí sim você traz o caráter informativo. Agora, a formação do indivíduo é uma responsabilidade única e exclusiva dos pais. É verdade. Muito bem, essa foi a doutora Ana Paula Lazareschi de Mesquita, advogada e integrante da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo, que falou conosco sobre a lei do bullying e os problemas no combate à prática aqui no Brasil. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção com a Rádio Justiça e, como sempre, pelos seus esclarecimentos. Muitíssimo obrigada, Carlos, e muitíssimo obrigada a todos os ouvintes. É sempre uma honra e um prazer poder falar sobre educação digital.